Eu quero ser o adorador que teus olhos procuram. A palavra do Senhor nos diz no Provérbio 15, verso 3: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Eu quero ser o adorador que os teus olhos procuram. Que adorador é este? Qual é o adorador que os olhos do Senhor procuram? Como ser este adorador? A nossa divisa diz que mais a hora está chegando. E de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Esse texto nos dá uma clara visão da temporalidade das coisas. Há tempo para tudo. Enquanto estamos aqui, as coisas estão acontecendo e chegará o momento quando alguém dirá assim: o tempo já passou. Como há o momento que é agora, de dizermos o tempo é agora. Será muito doloroso quando chegar o tempo em que a igreja irá com o Senhor e alguns aprendam a dura lição de que o tempo passou e eles não aproveitaram a oportunidade. E nós? Será que aproveitamos todas as oportunidades de ser aquele adorador que os olhos do Senhor procuram? Ou será que nós estamos deixando para um tempo depois? A nossa adoração, vista por qualquer outra pessoa, pode ser vista como uma adoração em espírito e em verdade? Em espírito e em verdade. É esta a adoração que o Senhor procura. Muitos podem demonstrar sem a essência da fé, sem a transformação interior. Mas o Senhor, com os seus olhos que estão em toda parte, enxerga o coração de cada um e enxerga as suas práticas. Estes não são os que o Senhor procura, aqueles que não adoram em espírito e em verdade. A nossa reflexão será diante dos olhos do Senhor. Diante dos olhos do Senhor. Falando em adoração, e pensando o que vem a ser adoração, adoração é toda forma de serviço ou culto, onde você coloca alguém acima de todas as coisas. Há um perigo muito grande em a gente vacilar e deixar de adorar somente ao nosso Deus e adorar as coisas, adorar a nós mesmos. O ser humano corre todos os dias o risco de tropeçar na pedra da adoração desviada do Senhor. Quando adoramos ao Senhor perfeitamente, esta é a adoração aprovada. Quando desviamos a nossa adoração para qualquer outra coisa, aí é quando entra a idolatria. As coisas que nós criamos e assim passamos a colocá-las em prioridade acima do Senhor. Às vezes a gente pensa, e a Bíblia tem alguns debates sobre onde se deve adorar. Ora, se os olhos do Senhor estão em toda parte, e se Ele é onipresente, em todo momento da vida, em todo lugar que estivermos ali, devemos estar em adoração, vivendo, adorando o Senhor através de tudo aquilo que nós fizermos. Adoração em espírito e em verdade é adoração com fé e obras de justiça. Aí você tem em espírito e em verdade.
a quem temos adorado? Se a gente não se cuidar, as circunstâncias da vida, as circunstâncias na vida, podem nos fazer caminhar para uma gratidão exagerada a uma pessoa, um excesso de valorização a si mesmo. Se de repente a gente comemora uma grande conquista e nós temos mérito naquilo que fazemos, mas esquecemos da nossa gratidão ao Senhor, a gente está adorando, idolatrando, adorando a si mesmo. Se de repente a gente fica muito feliz porque no momento da dor, no momento do sofrimento, alguém esteve conosco, nos ajudou, nos deu o que faltava, seja comida, dinheiro, roupa, o que for, a gente tem o risco de ser tão grato àquela pessoa que passar a idolatrar. A palavra do Senhor registra em Êxodo 20, verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Quantas e quantas vezes na vida nós já passamos e passaremos pela experiência do Egito? Quantas e quantas vezes na vida nós não teremos que enfrentar, ou já enfrentamos momentos quando nós somos colocados para baixo, humilhados, explorados, como o povo de Deus foi no Egito? Muitas vezes. E o Eterno nos lembra que Ele é o Deus que nos tirou do Egito, não foi outro. O cuidado que temos que ter é que quando a gente se sentir no Egito e uma mão ou alguém nos tirar de lá, a gente tem que pensar não naquilo que aconteceu, mas aquele que providenciou tudo. Não naquele que, por melhor que tenha feito em nosso favor, fez porque usou o amor que não tem, mas que toma por empréstimo do Senhor. E sim, lembrar do Senhor, porque tudo o que nos acontece, toda a misericórdia que experimentamos em nossa vida, vem do Senhor. E Ele usa as circunstâncias, os seus servos, para que nós possamos experimentar a cada momento o que é o seu amor. Gratidão nós sempre devemos demonstrar, mas precisamos tomar o cuidado de entender o que aquela boa ação feita direta a nós revela. Muitas vezes, esta é a forma de alguém poder adorar em espírito e em verdade. E a vontade desta santa pessoa não é ser adorado, é cumprir a vontade do Senhor. E aí, se nós não assim entendemos, atrapalhamos o crescimento daquela pessoa. Porque à medida que alguém é idolatrado, corre o risco de também idolatrar-se e desviar-se do Senhor. A adoração não é uma coisa muito simples. A adoração precisa ser avaliada. Nós precisamos avaliar e fazer autoavaliação sempre da adoração que fazemos. Eu sempre digo isso, quando eu vejo a equipe aqui cantando, tocando, eu sei do esforço deles. Eu conheço poucos que seriam capazes de tocar como eles tocam, cantar como eles cantam. Estava conversando com o Luciano sobre um hino, e eu disse: Luciano, eu até pensei em cantar esse hino, mas eu nem consegui imitar o cantor, nem a cantora, porque aquele que não sabe fazer, imita, né? E aí, quando você não conhece o seu próprio tom, você canta imitando. Eu nem consegui imitar um, nem imitar outro. Quando eu vejo ali a bateria, o baixo, o violão, o pessoal aqui cantando, cada um entrando no seu tempo, o Cezinho ali no canto tocando, eu fico encantado, vendo como eles fazem tudo muito bem feito. E eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu não idolatre estes que aqui fazem tão bem o teu serviço, e que seja eu pecador
Aí, depois de um tempo, eu entendo que não há pecado em admitir que qualquer um que tenha no coração o desejo de servir ao Senhor com dedicação e buscando a perfeição, com a ajuda de Deus, merecerá o elogio, mas sabendo que o milagre antes foi feito por Deus, fazendo cada um de nós falar, cada um de nós andar, cada um de nós ouvir, cada um de nós cantar para a glória dele próprio. Adoração diante dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em toda parte, e como nós temos vivido. A adoração aqui na terra é um ensaio da adoração no céu. Um dos livros que eu mais tenho paixão, que eu mais tenho prazer, me divirto, aguça minha curiosidade em ler, pela sua mensagem de esperança e de vitória, apesar de muitos não entenderem assim, é o livro de Apocalipse. Às vezes as pessoas, quando falam em Apocalipse, se assustam, começam a fantasiar um monte de coisa, mas o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Ele fala de muita coisa, e principalmente da perseverança e vitória do povo de Deus. Lá de sempre, o povo de Deus terá vitória, não haverá mais choro, nada. Tudo que é ruim é para o outro. Meu filho pegou em minha biblioteca lá um livro que eu nem lembrava que tinha, que fala sobre a doutrina das últimas coisas. Aí eu nem lembrava daquele livro, ele começou a ler, e eu disse, valendo. Depois ele chegou na etapa do perguntar. Aí tome perguntar, e eu tome explicar. E depois que ele terminou, eu disse, olha, você já perguntou, eu já expliquei, agora pode jogar esse livro fora. Porque isso foi uma pesquisa que eu fiz, mas tudo isso aí é torto. Agora você fez a pesquisa, pode jogar fora. Espero que ele tenha jogado, ou que tenha entendido, que eu tenha explicado direito, para ele deixar outro ler, e depois dizer, pode jogar fora. Aí está tudo complicado. Amados, olha só, Apocalipse 11, versos 16 e 17 diz assim: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. É isso que eu quero destacar. Eles adoraram, estão no céu adorando. Vamos lá. Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Quem são esses 24 anciãos? Eu acho que João sabe. Tu me diz, João? Quem são? A gente vai encontrar muita coisa, e é isso que me apaixona. Porque a gente encontra muita coisa torta, mas a gente encontra muita coisa que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente receber como esclarecimento, e que vale a pena esperar este dia para dizer realmente foi assim. Estes 24 anciãos podem ser as 24 divisões dos descendentes dos sacerdotes. 16 mais 8, 24, você vai ver isso lá em 1 Crônicas 24, 14. 16 chefes de família dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Encontramos aqui uma alternativa. Eu vou falar de 4. Eu vou falar sobre 4 alternativas. Os 24, né, líderes das famílias, os descendentes dos sacerdotes, os corranins. Pode ser os 12 mensageiros do Senhor Jesus e os 12 fundadores das tribos de Israel, representando todos os remidos da humanidade. Bonito, né? É uma boa possibilidade. Os 12 que pregaram e as 12 tribos. Aqui vemos o povo salvo, reunido, coisa boa.
Pode ser um grupo especial de anjos, porque lá no capítulo 5, verso 10, refere-se a remidos com eles, não com nós, conosco. Pode ser anjo adorando ao Senhor. Pode ser também que represente não um grupo específico. Não um grupo específico, mas toda a humanidade salva. Simbologia de toda a humanidade salva. Até no Talmud tem comentários que coincidem com isso. Amados irmãos, seja qual for a explicação para esses 24 anciãos, o que aqui tem de lindo, o que aqui tem de maravilhoso, é que tudo comunica a nossa inclusão nesse momento. Tudo comunica que o povo de Deus comparecerá diante dele, todos os remidos, todos que confessaram, se arrependeram dos seus pecados, todos os salvos comparecerão diante dele para adorar. Todos os salvos comparecerão diante dele para adorar. Diante dos olhos do Senhor, qual tem sido a nossa adoração? Porque aqui na terra, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, é um ensaio para o que faremos lá. E há coisas que lá não poderemos mais fazer, nem precisaremos. Como assim? Vai ter gente precisando de cura lá? Vai ter gente precisando de remédio? Vai ter gente desempregado? Claro que não. Percebe? Haverá o Senhor diante de nós para ser adorado. Então, quando o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade para fazer parte deste grupo, eu entendo que Ele está procurando aqueles que desde já fazem tudo o que podem fazer aqui e que precisa ser feito aqui, porque lá não haverá mais esta oportunidade. Você não terá a oportunidade de ajudar ninguém, porque ninguém precisará mais de sua ajuda, e nós precisamos de ajudar ao outro para provar a nossa fé, a nossa restauração, para adorar, através de nossas ações, esse Deus que nos salvou. Estaremos sim, todos os remidos diante do Senhor. Falando em obras, a gente tem algumas versões bíblicas, algumas interpretações que trazem para nós algumas expressões que podem nos influenciar a ver de maneira equivocada aquilo que seria a vontade do Senhor, a orientação do Senhor, o nosso papel. Há muitas traduções bíblicas em que nós encontramos a palavra traduzida por amor ou por caridade. Alguém preferiu traduzir alguns textos usando a expressão caridade, onde eu entendo que o mais adequado seria amor. Não que eu seja autoridade em traduções e língua, mas que eu concordo, aceito, vivo as referências que dizem que a tradução melhor para ali seria amor. E eu me sinto mais seguro em interpretar assim, porque quando nós vemos a repercussão da minha interpretação quanto a um texto e um contexto, o desvio pode ocorrer. Veja, lá em 1 Coríntios nós vemos assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Isso é uma atitude amorosa. Em Atos nós vemos lá: vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. E eu gosto desse detalhe de conforme a sua necessidade, nem mais para desperdiçar, nem menos, de modo que não atenda.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, espírito e verdade, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, ou seja, daqueles ninguém podia falar. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A salvação acontece por obra do Espírito, e Ele entrega os salvos às comunidades, à igreja, para serem cuidados ali. Quando a igreja está pronta para receber, para cuidar, para desenvolver, para ensinar, o Eterno faz com que ela encha. Quando ela está pronta para cuidar, Ele coloca todos lá. Quando ela não está, ela murcha. Quando você vê uma pessoa sofrendo um acidente de moto, você sabe que tem um lugar para levar, que lá tem especialista. Se a pessoa teve uma parada cardíaca, tem um especialista. Se a pessoa tem uma dor de cabeça, tem outro especialista. Alguns hospitais têm uma capacidade maior, outros uma capacidade menor. E aí, conforme a capacidade, aí pense, de acordo com o nível espiritual da igreja, de acordo com o comprometimento de seus membros, o Eterno salva por obra do seu Espírito e coloca ali para ser cuidado. Então, quando a gente pensa assim, por que minha igreja está assim? A gente tem que pensar, por que eu estou assim? O que eu tenho feito para mudar esse contexto? Ou o que eu tenho feito que tem atrapalhado? Como eu tenho adorado ao Senhor? Eu estou falando sobre as interpretações porque, quando nós falamos em caridade, no meu entendimento, a caridade pressupõe alguém necessitado, um pobre, e pressupõe o outro que tem sobras. Então você coloca um no nível inferior e outro no nível superior. A caridade, da maneira como usam, ela é usada como algo que trará mérito àquele que é caridoso, para que ele tenha perdão de suas fraquezas. Já o amor não. O amor não espera nada, o amor perdoa tudo, não quer nada em troca. Aquele que tem bondade e amor, ele apenas cumpre a vontade de Deus. Justiça social, tzedakah, é mais apropriado ao que o Senhor espera de nós. Porque aí nós temos o amor e a bondade. Isso implica em você socorrer os que não têm e precisam, mas também socorrer aqueles que têm tanto que é material, mas falta o que é espiritual, o que é emocional, o que é afetivo. Amor e bondade é mais do que simplesmente dar água a quem tem sede, é ouvir o choro daquele que sofre, é acompanhar aquele que enfrenta dias difíceis, é interceder durante a madrugada e o dia inteiro em favor de uma causa que não é sua, mas é do outro. Aí você estabelece a justiça social, porque você traz o equilíbrio, e você faz isso sem esperar nada em troca, sabendo que já recebeu, e apenas como forma de adoração ao Senhor. Diante dos olhos do Senhor, como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa adoração? Temos dedicado aquilo que é mais valioso para nós, ou aquilo que sobra, ou aquilo que temos mais de um, ou aquilo que é menor, ou o mínimo? Temos entregue ao Senhor, temos vivido ao Senhor, adorando-o de maneira compatível com as bênçãos que recebemos? Ana recebeu seu filho e entregou como forma de adoração. Por isso, agora eu dedico ao Senhor,
por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Temos dedicado a nossa voz, entregue a nossa voz, entregue as nossas titulações, entregue o nosso poder financeiro, entregue os nossos ouvidos, entregue todas as nossas forças, porque amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Quando a gente fala todas as forças, é aquilo que é material e aquilo que é físico, a sua capacidade física, mas também o seu poder aquisitivo. A nossa adoração tem sido compatível com aquilo que Deus tem feito em nosso favor? Cabe a cada um de nós sempre refletir. Eu quero cantar com a igreja, eu quero ouvir com a igreja, o grupo cantando agora. Teu sangue diz tudo para mim. É assim a letra. Meu coração é teu, seja ele o teu trono. Não vivo mais para mim, tu és o meu dono. Com teu sangue me comprou, as trevas em mim despedaçou. Vive Cristo Rei, com majestade, poder e glória, amor, bondade. Não há outro olhar de amor, não há preço que se pague. O seu sangue diz tudo para mim. Nós cantaremos com o grupo, depois eu continuarei a reflexão, pensando em algumas coisas sobre aquilo que o próprio texto que nós usamos como base para a ceia nos revela.
Eterno seja louvado, que Ele receba aquilo que nós cantamos, que o nosso coração viva tudo isto. Eu, quando ouvi por estes dias esta letra, eu disse, como eu gostaria de cantar isso, mas eu quero entregar o melhor ao Senhor. A equipe recebeu hoje de tarde, última hora, e vem, com amor e bondade, entregar ao Senhor. Adorar ao Senhor implica em estar sempre pronto, em não escolher o que será feito, ou para quem será feito, mas sim focado em entregar ao Senhor o melhor. Nós vamos agora, usando o texto básico, e eu posso dizer à equipe que pode descansar um pouco, que eu ainda vou gastar um tempinho, muito obrigado, sobre coisas que no memorial da ceia do Senhor, observem, eu vou dizer de novo, Salomão, memorial da ceia do Senhor, né, Salomão? Memorial da ceia do Senhor, o memorial da ceia do Senhor. Por que será que eu estou falando tantas vezes no memorial da ceia do Senhor? É porque é o memorial da ceia do Senhor. A Santa Ceia, que alguns dizem, hoje é o dia da Santa Ceia. Isso não existe. O que a gente realiza é o memorial daquela ceia que o Senhor participou. Lembra quando eu falei a importância e o cuidado das palavras? Porque as pessoas querem santificar demais aquilo que não é tanto e acaba mudando o caminho das coisas. Memorial da ceia do Senhor. Há quem tenha a ceia como um sacramento, que se você não participar, você vai para o inferno de cabeça para baixo. A ceia é ordenança. A ceia é um memorial. É o memorial de uma das coisas mais importantes que acontece na vida do cristão. E eu erro quando digo uma das mais, a mais importante, que é a morte do Senhor e a sua ressurreição e a esperança de que Ele volte. Por ser um memorial, não faz deste momento um momento menor. É o memorial daquilo que é maior. Há quem trate este memorial como uma coisa sem valor. De fato, não terá valor se o Senhor na sua vida não tem valor. De fato, não terá valor se você não viveu a experiência transformadora de sentir no coração o amor de Deus tocar. Aí isso é só um suco, é um pedacinho de qualquer carboidrato. Mas se você tem essa experiência de gratidão ao Senhor, não importa quais elementos a gente use, você vai viver a plenitude do memorial, quando o Senhor diz lá que nasce a nova aliança, feita no sangue dele mesmo, para nos beneficiar naquilo que nós não temos mérito nenhum para alcançar, que é a salvação. O memorial nos ensina a gratidão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Gratidão demonstrada ao Senhor, gratidão demonstrada aos outros, gratidão demonstrada por qualquer ser humano, corre o risco de tentar ser manipulação. Mas o Senhor conhece aqueles que adoram o Espírito em verdade. Sabe quando alguém faz um favor, aí o outro vai lá, bajular, e aí demonstra gratidão, exalta ele, para conseguir mais? Para manter a porta aberta? Há pessoas que são levadas por esse impulso e que querem demonstrar sua gratidão ao Senhor como se ele pudesse ser manipulado. Aí eu pergunto, como está a sua gratidão? Você é quem sabe, e o Senhor também. Quando você demonstra gratidão, é gratidão ou manipulação? Você é quem sabe, e o Senhor também.
O memorial da ceia do Senhor nos traz também a memória dos atos e ensinamentos do Senhor, para a gente pensar sobre o que nos move em todos os nossos passos. Em memória de mim, em memória de mim, em memória de mim, em memória de tudo que eu ensinei, em memória do sacrifício que eu fiz, em memória de tudo que eu vivi, em memória de tudo que eu entreguei, em memória de mim, em memória de mim. A ceia do Senhor nos traz a lembrança de tudo que o Senhor ensinou e nos desafia a praticar no dia a dia. A ceia do Senhor é a proclamação da esperança, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor e ressurreição são provas visíveis do amor de Deus que enche nossas vidas de esperança. A morte e ressurreição do Senhor são provas visíveis. A humanidade viu a morte. A humanidade testemunhou a ressurreição. O amor de Deus materializou-se no Senhor Jesus. O Verbo se fez carne, se entregou em nosso lugar. Quando nós aqui estamos reunidos para o memorial da ceia do Senhor, é para lembrar que não é à toa que a nossa fé nos move, que nós não cremos em histórias contadas para agradar, para manipular. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus foi visto em carne, porque o Senhor Jesus foi visto morto, e porque depois que ressuscitou, Ele foi visto e pessoas entregaram a vida defendendo esta verdade. Quando nós nos reunimos para o memorial da ceia do Senhor, nós estamos diante dos olhos do Senhor em uma das formas de adoração. E aqui neste momento nós estamos relembrando, se agora sofremos, se agora temos dificuldade, se agora temos dúvidas sobre o que será o nosso amanhã, um dia tudo isto vai passar. E nós, povo de Deus, estaremos lá diante dele adorando-o com os 24 anciões, com todos, com toda a humanidade, todos aqueles que foram salvos porque reconheceram que não têm méritos e pediram perdão de seus pecados pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que creram na sua ressurreição. E vocês já pensaram quantas pessoas existem aí perdidas e sem esperança? Talvez o dia do memorial da ceia do Senhor fosse o dia para a gente chamar mais pessoas. E aí vai um convite a você para convidar pessoas no memorial, no batismo, no casamento, no culto de gratidão, no culto fúnebre. Convide, adore ao Senhor convidando pessoas para ouvir sobre Ele, porque é assim que a gente vê na Bíblia os 12 trabalharem, os 24, sejam quem for, sempre ensinando a palavra e trazendo as pessoas para perto de si para verem o Senhor. Quantas e quantas pessoas estão aí sofrendo? Os olhos do Senhor estão em toda parte. Em toda parte devemos agir orientados pela soberana vontade do Senhor, para diante dos olhos do Senhor sermos os adoradores que Ele procura. Que o Senhor nos ajude, porque mérito não temos para sermos estes adoradores que Ele procura. Quero pedir ajuda ao pastor Maia e ao pastor Salomão para a distribuição dos elementos na celebração do memorial da ceia do Senhor.